No Evangelho de João, capítulo 7, no verso... Glória a Deus, 37. Deus falou muito comigo no dia de ontem e hoje ainda continua ministrando no meu coração, e eu estarei lendo esses versículos aqui que se encontram aqui. João capítulo 7, verso 37 diz assim: e no último dia, aleluia, peraí, deixa eu, aleluia, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Aleluia, glória a Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, olha aí como é que está: rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, porque ainda Jesus ainda não ter sido glorificado. Amém? Vamos orar. Pai, eis aí a tua palavra, Senhor, palavra linda e maravilhosa, aleluia, que o Senhor venha nos alimentar dela, Senhor, que o Senhor venha nos instruir através dela, que o Senhor venha operar maravilhas em nossas vidas por ela, Pai, e que ela seja, Pai, nosso manual de vida. Aleluia. Fala conosco nesta noite, Senhor. Enche-nos, ó Pai, com a tua graça e o teu favor. Nos abençoa, para a honra e glória tua, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus, aleluia. Glorifica a igreja, aleluia. Deus é bom, aleluia. Igreja, eu estava meditando muito na palavra de ontem, e Deus continuou falando comigo sobre o Espírito Santo. Ontem tivemos uma palavra maravilhosa falando sobre santidade, santificação, e ser-me-ei santo, porque Ele, o Senhor, é santo. E ele fala, a palavra fala que Deus nos separou do povo, aleluia, e assim aquilo ali ficou ardendo no meu coração. Hoje eu pedi a Deus uma palavra: Senhor, me dá uma palavra de bênção para o teu povo, não só para o povo, né, mas para a gente também, que a gente precisa, igreja. Hoje mesmo, agora mesmo, eu estou me sentindo necessitado de algo tremendo da parte do Senhor, e eu creio que eu já encontrei, e estarei assim trazendo, né, aquilo que Deus colocou no meu coração. A palavra do Senhor vai dizer ali em João capítulo 4, que Jesus estava vindo com seus discípulos e houve a necessidade de passar por Samaria, e ele assentou-se à beira de um poço, e foi uma mulher samaritana lá pegar água naquele poço, e ele falou: mulher, dai-me de beber. Aleluia. E ela, eu vejo assim às vezes as coisas acontecendo, porque ela simplesmente poderia pegar a água e dar a Jesus e acabou, né? Não importa de onde veio, para onde vai. Mas ela viu que ele era judeu e falou: você sabe muito bem que os judeus não se dão com o samaritano, e você me pede água? Aí ele virou e falou assim: com Jesus é assim, as maravilhas acontecem. Aleluia. Mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria água e eu te daria água que jorra para a vida eterna. Aí eu fico pensando assim: Jesus queria beber um cadinho de água, aleluia, pediu água à mulher, a mulher já veio assim meio, como dizem, né, cheio de pedra na mão, né? E Jesus vai lá, dá uma palavra maravilhosa dessa. Aí ela: opa, mas como assim, Senhor? Como assim, Senhor? Você não tem aí a caçamba, corda, né? O poço é fundo. Como é que você vai tirar essa água aí? Essa água não é do poço, não. Aleluia. Então ela pediu: então me dá dessa água, para que eu não precise vir mais aqui no poço pedir água, pegar água. Para você ver às vezes que a ignorância das pessoas, né?
Mas Jesus ali naquela simplicidade, naquele amor, tentando explicar a ela ali, né, que a água que ele dá não é a água simplesmente que você bebe e depois você vem beber de novo porque você tem sede. E eu ali pesquisando um pouquinho sobre esta água que jorra para a vida eterna. E aqui no capítulo 7 ele vai falar que a água que jorra para a vida eterna, aleluia, seria o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E ali Deus me deu algo precioso também, que eu já estou todo arrepiado aqui, igreja. Nós temos sede e fome de justiça. Que justiça é essa? É fome e sede da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É o próprio Jesus, como o jovem leu aqui, que aleluia, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, aleluia, Jesus Cristo, que era o verbo da boca de Deus, se encarnou e se fez carne, fazendo assim o Filho de Deus. E aleluia, quando aleluia, nós temos fome e sede, isso nos demonstra que a gente tem um vazio dentro de nós. O que acontece quando nós estamos com fome? Nós não sentimos um vazio? Peraí, estou com uma fome, olha, parece que a barriga está grudada nas costas, né? Parece que está vazio. E a gente vai lá, ok? Come um alimento, bebe uma água, e ali a gente se sacia. Mas a fome e a sede por justiça, que vem da parte de Deus, é uma fome e uma sede que só quem pode saciar é Deus. E eu digo para cada um aqui, nós temos um vazio dentro de nós, tão grande, enorme, enorme, que comida nenhuma do mundo encheria, mas só quem enche esse vazio de nós é Deus. Nós temos um vazio do tamanho de Deus dentro de nós, porque a palavra nos ensina que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. O Espírito Santo de Deus, a qual a palavra aqui vai dizer que quando Jesus subiria, aleluia, ele não nos deixaria órfão, mas ele nos enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele nos completaria, ele nos encheria, ele nos faria estar assim, cheio deste rio de água viva. É o rio que jorra para a vida eterna. Porque, aleluia, se nós bebermos desta água, simbolizando aqui o Espírito Santo de Deus, nós seríamos cheios de algo maravilhoso, algo tremendo. E quando nós nos enchemos de Deus, nós não ficamos calados. Quando nós nos enchemos de Deus, a alegria de Deus flui em nós como um rio. Aleluia. Você já viu algo tremendo acontecer na tua vida, com certeza, que quando você está cheio de Deus, você não consegue ficar calado. Você quer pregar a palavra, você quer louvar, você quer glorificar. Quando você se enche de Deus, você quer botar essas maravilhas de Deus que está dentro de você para fora. Como o pastor pregou ontem, a mudança que o homem precisa, ela não tem que ser de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aleluia. A mudança que nós precisamos ser gerada em nós, é quando o Espírito Santo faz morada em nós. Então, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador na nossa vida, o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de nós e ela começa ali a gerar rios de água viva. Ela começa a gerar ali, palavras de salvação. Ela começa a gerar mudança. E o que o rio, o que a água em si faz? Ela lava. A água em si, ela lava, ela purifica. Você quer ver uma coisa? Se vocês já viram quando um cano d'água estoura no meio da rua?
Pode ser a rua mais barrenta que for. Em algum momento aquela água vai jorrar tanto que ela vai ficar cristalina. Em algum momento você vai conseguir enxergar o fundo daquele vazamento, porque pode ser até na lama, ela vai jorrar água, ela vai jogar aquela lama fora, e em algum momento ela vai ficar límpida, limpinha. A mesma coisa é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando aceitamos Deus em nossas vidas, é esse rio de água viva que jorra. Ele começa a fluir dentro de nós, de dentro para fora, e começa a tirar de nós a podridão, começa a tirar de nós a mentira, começa tirando de nós a maldade, começa tirando de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. E ali nós vamos nos purificando, nós vamos nos restaurando, nós vamos estando de uma maneira que agrada a Deus. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas dessa forma. Ele quer que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Mas para que nós nos tornemos santos, pensa só nós, a podridão humana. Nós somos podres, irmãos, porque o pecado jaz em nós. Mas quando nós aceitamos Jesus, a água viva que é colocada dentro de nós através da morada do Espírito Santo, esta água que jorra para a vida eterna, ela é purificadora, ela é restauradora, ela é uma água, aleluia, que nos santifica, nos torna limpo. E ali, aleluia, aquela semente, muitas das vezes que é plantada uma palavra de salvação, uma palavra de vida, é como isso, ela cresce, ela germina, e quando ela cresce, ela vai aparecer. E quando nós ali chegamos a um ponto que esta água está jorrando, está saindo, está tirando de nós tudo aquilo ali que não agrada ao Senhor, uma hora, aleluia, nós vamos mudar. É automático. Você pode ser a pior pessoa que você imaginar. Se você ali, viver na presença do Senhor, aceitar o Espírito Santo e começar a usar daquilo ali que Ele está te dando, em algum momento, para quem fala palavrão não vai falar mais, para quem não ora vai começar a orar, para quem não jejua vai começar a jejuar, para quem não louva vai começar a louvar. Veja a mudança que faz, irmão. Eu sei, quando eu vivia nesse mundão aí, a gente vivia perdido, mas depois que a gente conhece a palavra, eu já vivi perdido nesse mundo também. Eu já fui um pecador lá dos... Quem diz que tinha salvação na minha vida? Ele diz. Em algum momento ele fala com cada um de nós: olha, basta. Basta, a partir de hoje basta. Aí, quando nós aceitamos Jesus em nossa vida, o Espírito Santo faz morada, porque a palavra do Senhor fala que dos teus pecados não me lembrarei mais. Eu quero dizer da necessidade de estar aqui dentro. Recebe nessa noite. A necessidade de estar aqui dentro é porque em todo o tempo nós somos limpos pela palavra que nós temos ouvido. É a Bíblia que diz, não sou eu. Vós estáis limpos pela palavra que tem ouvido. Aqui dentro nós somos limpos, nós somos purificados, nós somos restaurados. E aleluia, a partir do momento que já aceitamos Cristo, essa fonte, aleluia, ela vai jorrar. Ela vai te limpar, ainda que você se sinta fraco, ainda que você se sinta doente, ainda que você se sinta devagar, parado, triste. Já viu aquele povo que diz assim: queria que o mundo acabasse em barranco para mim morrer encostado em um? Eu já falei muito disso. Hoje em dia, irmão, pode até acabar em barranco, mas eu vou estar ali louvando e glorificando. Ainda mais se tiver uma sombrinha, a gente encosta também, né? E o negócio é louvar e glorificar, irmão. Eu quero dizer, irmãos, que não tem pecado neste mundo que Deus não perdoa. Na verdade tem pecado que Deus não perdoa. O único pecado que a Bíblia nos fala que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? É você atribuir
ao diabo ou a um pecado muito sujo aquilo que é o Espírito Santo de Deus, que é Ele que faz. Então, aleluia, até penso eu, pelas misericórdias de Deus, que no seu tempo de ignorância, quando você não sabia, por um acaso, se aconteceu, creio que Deus tenha misericórdia de nós. Mas você sabendo disso, não faça. Ah, será que é Deus ali? Olha, não sei. Se for Deus, amém, vai aparecer. Mas se não for também, não vou falar nada. Nós não viemos neste mundo para julgar, nós viemos nesse mundo para adorar. Deus, como diz a palavra, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Irmãos, não importa a vida de cada um como está. Quem te purifica não é você mesmo. Quem te limpa não é você mesmo. Pelas tuas próprias forças você não chega em lugar nenhum. Quem diz que eu estaria aqui em cima se fosse pelas minhas próprias forças? Duvido que eu estaria aqui, já estava talvez morto. Mas Deus tem me lavado, Deus tem me purificado, Deus tem me restaurado. E esta fonte que está em nós, que vai jorrando, muitas das vezes, o que a gente ouviu ontem lá, foi que a questão, por exemplo, se eu estou perto de um cristão, o intuito da minha vida é andar como cristão. Mas se eu estou andando no mundo, o intuito é eu andar como o mundo está. Mas se eu ando no mundo, mas eu tenho Deus no meu coração, a ideia é que Deus vai me limpar para que eu ande bem no mundo. Não que você vai continuar no mundo, porque em algum momento Deus vai te tirar do mundo. Não que estou falando em questão de você morrer e ir para a glória, não. Mas estou falando de aonde você estiver, o mundo não estará contigo mais. O que significa isso? Vamos lá. Adão e Eva estavam no paraíso, estavam no melhor lugar que eles poderiam estar. Mas o pecado entrou no coração deles, então o mundo entrou neles. E ali eles deixaram de ser santo e começaram a ser pecador, e entrou o pecado no mundo. Mas a partir do momento que eles se arrependerem, Deus tem o poder para purificar, lavar e restaurar eles novamente. Como disse a palavra, através de um homem entrou o pecado, através de outro homem o pecado saiu do mundo. Jesus Cristo se fez homem, trouxe o evangelho da salvação, e através desse evangelho, no sangue dele, ele nos tornou limpo, ele nos lavou e nos purificou. Através do sangue de Cristo, nós somos lavados e purificados em todo o tempo. Então, para que você venha a ser limpo, basta você crer no Senhor. Basta você, ainda que na sua fraqueza, você leia um pouquinho a palavra, você ouça louvores e comece a cantar. Porque, irmão, vamos falar a verdade, tem louvores por aí que quando toca, ninguém consegue ficar calado não, consegue? Consegue não. A pessoa pode ser, sei lá, a mais fraca do mundo. Quando canta aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, olha só, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Irmãos, até o mais sujo louva. Até aquele que está afundado aí, não quer saber de Jesus mesmo, não estou nem aí, ele ouve essa música, ele canta. São vários louvores, aleluia, que Deus permitiu nesse mundo para tocar no coração daquele que se encontra fraco. E ai do fraco se não tivesse essas coisas permitidas pelo Senhor. Sabe por que nós não somos consumidos? É porque em algum momento a gente está fazendo alguma coisa para Deus. No seu momento de angústia, a casa caiu, acabou, não sei mais o que fazer da minha vida. Ah, meu Deus, a quem você clama? A Deus. Meu Deus, eu já não sei mais o que fazer.
Até quando você está nas suas últimas, meu Deus, minha vida já não vale mais nada. Está falando com Deus. Meu Deus, eu já não aguento mais. Meu Deus, já não tem esperança para mim. É Deus. É o momento que você coloca para fora seus sentimentos. Você sabia que a oração mais bem feita é aquela que você faz com aos prantos? Não que você tenha que chorar em todo tempo para falar com Deus, não. Mas aquela que quando você já não aguenta mais é onde Deus entra com providência. Senhor, eu já não aguento mais, já estou na minha última força, meu Pai. Se o Senhor não fizer nada, meu Pai, eu não sei o que vai acontecer comigo. Aí Deus envia alguém lá para te dar um abraço. Deus envia alguém lá para te ajudar. Ou então, quantas vezes, diz para mim quem não passou por isso, a gente está lá triste, angustiado, acabado, aí ouve no rádio, no telefone, até o toque do telefone. Eu tinha aquele espada afiada, cavalo branco, e veio numa... Mas eu tinha uma outra também que eu esqueci agora, que era muito boa também. Agora eu nem sei qual é que está mais aqui, porque às vezes o celular troca sozinho, está funcionando sozinho já. Mas pensa só, num louvor, quantas pessoas deu testemunho. Olha, eu estava a ponto de acabar com a minha vida, eu ouvi uma mensagem. E foi uma mensagem num toque de telefone, foi uma mensagem no rádio, foi alguém que passou gritando lá fora. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando num condomínio e a pessoa falou para mim assim, olha, eu estava lá dentro de casa, eu tive que parar para ouvir, porque lá no condomínio, de vez em quando, lá quando a gente está com fôlego, né, porque às vezes lá o trabalho é pesado, aí você passa lá perto das casas do condomínio, por toda a minha vida, a pessoa, opa, o que é isso aí? Ah, meu Deus, eu clamarei, eita, aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir. Olha só, você ouviu um louvor desse no momento de angústia. Você está lá, eu já não sei mais o que fazer, Jesus. Já estou na minha última força. Aí passa alguém cantando lá fora. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. A gente se escangalha, pô, a gente acaba de quebrar. A gente vai virar aqui e vai falar igual a passagem aqui do vaso do olheiro. Senhor, já sou um vaso quebrado, faz um vaso novo. Eu já estou nos cacos, Senhor. Eu não sei nem se eu estou nos cacos, acho que eu já estou na farofa, já foi moído já, para ver se dá para fazer alguma coisa. Irmãos, não é só eu, você não, o mundo todo passa por isso. O mundo todo passa por isso, mas o que a palavra de Deus vai dizer para cada um de nós aqui? Filho, tem bom ânimo. Tem de bom ânimo, meu filho. Quem disse que está tudo terminado em sua vida, cara? Isso é boa, pode contar essa daí depois. Quem falou que tem tudo terminado em minha vida? A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor, igreja. Quem disse, nem você pode dizer que não tem jeito mais na tua vida. Nem você, eu disse, vou repetir, falar, naquele grande dia seremos surpreendidos no céu, ou na terra mesmo, porque a palavra diz que a cidade celestial vai descer na terra, e a gente vai entrar na cidade celestial, que está, né, no céu, mas ela vai descer adornada, diz a palavra. A cidade vai descer adornada e ataviada. Né? Há colocações aí que diz que ela vai descer ali, ó, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Ela vai encaixar ali no meio. Estou colocando aqui as minhas palavras, mas tem colocação que dá a ideia que vai ser assim. E ela vai descer, irmãos, e a gente vai entrar naquela cidade lá de ouro, de cristal. Já imagina só, você viver a vida toda e chegar naquele dia, você não vê isso? Quem é que não quer ver? Eu quero ver, rapaz. Eu nunca vi uma pedra de jaspe, não sei nem como é que é. Para a gente ver ouro, a gente vê nas alianças, e olha lá que a gente
né? Tem muita gente que tem ouro, né? Ele fala, tá, né? Inxalá, né? Ouro, né? Mas o ouro que a gente vê na aliança, e nem sabe se é 100% esse negócio. Eu sei que isso aqui é 18% que dizem, né? A gente tem uns de 32% que é mais amarelo, então deve ter uns 100% também, né? Imagina só, rapaz. A gente tem um pedacinho de ouro desse aqui, que só Jesus, só misericórdia, naquele grande dia a gente vai pisar numa rua de ouro e de cristal. Pensa só, cristal, uma coisa preciosa, e você pisando em cima. Os muros serão de jaspes, pedras de ardônio, você não sei nem o que é isso. Pensa só toda a preciosidade que Deus criou nesse mundo, você vai ter assim, ó, na palma da tua mão. Você acha que eu vou perder isso? Vou perder isso nada, irmãos. Eu estou com pouca força, mas eu vou continuar. A palavra de Deus vai falar o quê? Permanece firme até o fim. Deus conhece tua força, Deus conhece tua estrutura. Você acha que Deus tem prazer na morte do ímpio? Tem não. Deus quer, a primeira coisa que Deus quer na tua vida é que você tenha convicção, sou fraco, mas Deus, estou fazendo a minha parte. Qual é a sua parte? Orar. A oração não é só para o crente, não, é para todo mundo. Deu para jejuar? Jejua. Louva em todo tempo. Ah, presbítero, você não sabe minha voz? Já pensou, se ouvir minha voz eu cantando, você vai sair correndo. Tem problema não, irmão. Deus recebe. Canta baixinho. Bota o radinho lá, altão lá, ó, e começa a tentar imitar o rádio lá, ó. Bota o celular para tocar. Eu antigamente eu tinha um celularzinho velho, ele tinha umas músicas na memória dele, não é esse celular novo não, é um celular bem antigo, que para você botar música nele, você tinha que comprar pela própria operadora. Não sei se vocês lembram é um celularzinho desse tamanhozinho que eu tinha assim, que dobrava no meio. Aí eu botava aquela música dentro do ônibus, né, quando eu trabalhava. Tinha uma, ó, lembrei agora. Sei que os teus olhos, acho que é assim, sempre atento permanece em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Eita maravilha, tu és fiel. Irmãos, é esse Deus que está falando contigo. É um Deus de promessa. Olha, estou toda arrepiada aqui, lembrei dessa música que tinha naquele celularzinho. Eu botava ele para tocar dentro do ônibus de um ponto para o outro. Já teve até testemunho forte para dar aí desse acontecimento. O mundo vai tentar te parar, igreja. Mas olha, a palavra do Senhor vai falar: seja firme, constante. Se você aceitar Jesus na tua vida, eu não posso aceitar Jesus. Pode sim. Não, eu estou muito sujo, estou pecando muito. Aceita Jesus, porque o que se limpa não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você consegue se limpar de dentro para fora? Não, então você precisa de Deus. Agora, o exterior vai fluir normalmente a partir do momento que Deus trabalhar de dentro para fora de você. A partir do momento que Deus trabalhar de certa maneira no teu coração, a ponto de você falar assim: olha, eu acho que eu estou ficando forte, hein? Olha, eu acho que eu estou aprendendo. Olha, eu acho que está melhorando. O que convence o homem do pecado não é o teu conhecimento gerais das coisas do mundo, não. É a palavra. Quem é a palavra? Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu quero dizer que Ele já pagou um alto preço por mim e por você. Ele só quer que você seja fiel.
Ah, presbítero, você não conhece minha vida, você não conhece, você não sabe o que eu passo. Jesus sabe. Jesus sabe. Eu quero dizer o mais importante na tua vida. Aleluia. O importante é você continuar. Estou fraco, estou orando. Estou triste, estou louvando. Estou pecando, querendo ou não querendo, por várias circunstâncias, mas estou ali nos pés da cruz, buscando, Deus, força para não pecar mais, buscando salvação. Irmãos, eu vou dizer para vocês que, aleluia, muitos que se dizem salvos aí vai ficar no mundo. A palavra do Senhor vai dizer, como foi falado, muitos naquele dia vai dizer assim: Senhor, não pregamos no seu nome? Não profetizamos no seu nome? Não fizemos isso e aquilo no seu nome? Jesus fala: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Agora eu vou dizer outra coisa. Lázaro, a história de Lázaro, aquele mendigo, a Bíblia não diz que ele era crente, não. E vou te dizer mais, naquela época, eu vou colocar assim, isso é uma parábola, não sei se é verdade, porque parábolas são comparações feitas para que nós venhamos a chegar a um entendimento, mas pode ser que esta parábola venha a ter saído de uma história verdadeira. Suponhamos nós que venha a ser uma história verdadeira. A Bíblia não diz que Lázaro era crente, a Bíblia não diz que Lázaro clamava ao Senhor, a Bíblia não diz que Lázaro nem conhecia o Senhor. E vou te dizer mais, naquele tempo, mendigo não entraria no templo. Os sujos, os mancos, os imperfeitos, muito menos mendigo, iria entrar na casa do Senhor. Agora você me responde, como é que ele foi salvo? Deu para entender como é que Deus coloca as coisas? Vamos nos surpreender neste mundo, porque vamos ver pessoas lá na glória que nós não acreditaríamos que estaria, e vamos deixar de ver pessoas lá na glória que nós acreditaria que estaria. Simples, irmão. Continue adorando ao Senhor. Quem te justifica é Deus. Quem sou eu para apontar você é pecador? Quem sou eu? Eu posso não pecar numa coisa, mas peco em outra. Nós estamos sujeitos ao pecado em todo o tempo, igreja. Se eu me irar contra o meu irmão, eu já estou pecando. Se eu falar uma palavra que machucar o meu irmão, eu estou pecando. Se o meu irmão se transgride em eu comer carne, eu estou pecando. Se eu deixar de fazer o bem, eu estou pecando. Então, irmãos, vamos ter uma ideia mais positiva da salvação com relação ao pecado. Porque vou falar, tem muitos aí que se dizem fera, vamos falar o bonzão, que está mais sujo do que, como diz aí, né, a casa do Lulu lá no galinheiro lá. É verdade, irmãos. Nós vemos aí, ó, eu já vi aí pessoas na mídias fazendo pregações, fazendo isso e aquilo. Certa vez o cara deixou o celular ligado, a esposa deixou de fazer alguma coisa, ele foi lá e deu um tapão na esposa. Depois veio pedindo desculpa na rede social. Quantas vezes isso não aconteceu por trás da câmera? Até que a câmera estava ligada e pegaram aquilo ali. Irmãos, nós vamos ser surpreendidos naquele dia. Eu vejo aí, ó, vários mendigos na rua que é ajudado, as pessoas têm ação social e faz, que está arriscado da gente ver eles lá na glória, eles morando na rua lá, todo sujo. Vai estar lá na glória bonitão, revestido, porque seremos revestidos da incorruptibilidade. Enquanto muitos que estão aqui, ó, de terno e gravata, que não passa nem na porta. A porta é estreita, diz a palavra. Aí o magrinho vai falar assim: eu vou me dar bem, né? Magrinho, né? Só que o tamanho do seu ego. Essa porta de Deus, ela é inteligente. Você sabia disso?
Você sabia que essa porta de Deus é inteligente? Ela pode ser da espessura dessa coluna aqui, ó. Mas se chegar um gordão desse tamanho salvo, ele passa. Mas se chegar um magrinho, mais magrinho que esse jovem aqui, que já está meio fortinho, já é jovem. Está fortinho. Aleluia. Mas se o ego for grande, ele bate nas colunas e não entra. Eu quero dizer que muita coisa vai contar no dia da nossa salvação. O amor que a gente tem pelas pessoas, a ajuda que a gente fez pelas pessoas, o bem que a gente fez para as pessoas. A palavra do Senhor vai falar que se você alimentar um mendigo, você pode estar alimentando o próprio Deus e não sabe. Se você estiver vestindo um mendigo, você pode estar vestindo a Deus e você nem vai saber. Se você visitar alguém que está carcerado, você pode estar visitando a Deus e não sabe. Porque diz a palavra: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste. Esse é para o povo que não entrou pela porta. E outros vão perguntar: Senhor, quando é que nós te vimos e te alimentamos e te demos de beber? Quando fizeste aos pequeninos, a mim me fizeste. Então, quando alguém bate na tua porta: bom dia, boa tarde, boa noite, eu estou com fome. Pode ser um pão duro de manhã aí, um pão. O que você tiver, peraí, meu irmão, peraí. Vai lá, pega lá o que você pode. Olha, o que eu tenho no momento é isso aqui. E aquela pessoa comer, de repente, Jesus está ali. Tem uma história que conta, não sei se é verdade. Certa pessoa falou assim: se Deus não... Eu não lembro exatamente a história, mas vai falar assim: se Deus não me visitar, ou se Deus não vier na minha casa, eu não vou fazer mais nada. Se Deus não me visitar, se Deus não comer na mesa comigo, eu não vou mais para a igreja, não vou mais para lugar nenhum. Aí essa pessoa estava lá esperando Jesus, preparou o frango. Jesus, se você não vier hoje, não vier comer comigo hoje, para mim acabou tudo. E aí de manhã apareceu o quê? Um mendigo batendo na porta daquela pessoa. Oi, estou com fome, me dá alguma coisa de comer? Não, tem nada para te dar aqui não, porque eu estou aguardando o Senhor vir aqui para comer o que eu tenho preparado. Pode ir embora. Voltou mais tarde aquele mesmo mendigo: oi, eu estou com fome, me dá de comer. O que eu tenho preparado aqui é para o meu Senhor, não posso te dar não. Vai embora. E a história diz que aquele mendigo voltou algumas vezes. E no final da tarde, ou no final da espera daquela pessoa: Senhor, o Senhor nem veio, te esperei até agora, o frango já esfriou, e o Senhor não apareceu. Aí o Senhor fala na mente dela: eu vim aqui mais de quantas vezes, bati na tua porta e falei: estou com fome, e você me mandou embora. Pensa só. O Senhor não vai vir na face dele adorado aqui para fazer o que ele tem que fazer, não. Ele vai vir na imagem de um jovem, de um adulto, de um mendigo, de uma criança, Deus vai usar alguém. Aí quando aquela pessoa: Senhor, me perdoa, Senhor, eu não percebi, agora o Senhor me abriu os olhos, me dá mais uma chance, Senhor. Aí o mendigo: oi, me dá de comer? Claro, entra, pode entrar, senta aqui à mesa. Pegou lá: olha, essa coxa, essa contracoxa tá bom para você, bem servido, tá bom, olha, você tá precisando de umas pecinhas de roupa, e ali deu uma roupinha para ele, ajudou, de repente até tomou um banho também, e saiu dali bonito e feliz. E Deus ali foi saciado através daquela ajuda. A palavra diz: tudo fizeres ao pequenino, a mim me fizeste. Igreja, a palavra do Senhor vai falar o seguinte: sejas fiel. Ainda que você seja pecador, vou te falar, todos nós somos pecadores. Nós pecamos em todo o tempo. Eu peco.
Quantas vezes eu me entristeci com alguém, fiquei chateado com alguém, e a gente demora às vezes a liberar o perdão. Quantas vezes a gente, eu vou falar, nós que dirigimos aí pelas ruas, quantos barbeiros só falta bater no nosso carro, e a gente, pela misericórdia, né, a gente pula o palavrão, mas fala, filho do diabo, não fala, acaba falando. Filho de uma meretriz, não é verdade? Eu estou falando aqui verdade. Não tem um que numa hora de coisa não fala uma palavra que talvez não seja do agrado de Deus. Mas Deus está à procura daquele que se humilha, que se arrepende, coração arrependido. Se você, ainda que seja um pecador, Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, Deus vai te perdoar. E se você for encontrado assim naquele grande dia, eu sei que você estará lá naquele lugar. Então, irmãos, quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo faz morada em nós. E isso cria um rio de água viva. E esse rio vai nos limpando de dentro para fora, até virar água cristalina. E assim seremos como a água limpa pelo Senhor. E essa limpeza de dentro para fora, em algum momento, ela flui do lado de fora. E aí, a partir do momento que você perceber, se xinga, não vai xingar mais, se mente, não vai mentir mais, se anda com roupas desagradáveis aos olhos do Senhor, não vai andar mais, e Deus vai tratar de você, de dentro para fora. Recebe esta palavra, aleluia. Pega esta palavra, vai ali, coloca na mão do Senhor. Se alguma coisa talvez não foi bem aos teus ouvidos, peneira. A própria palavra do Senhor fala, retém só o que é bom. Como a gente falou aqui antes, nem todo mundo está preparado para ouvir certas palavras. Mas traz para você só aquilo que te traz vida. Isso é o importante. E não se sinta acusado nunca, porque o Senhor não acusa ninguém. Ainda que alguém venha te apontar, quem te justifica é Deus. Então seja justificado em nome de Jesus. Amém? Agradeço a minha oportunidade.